Olá a todos, graça e paz, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Caminhos da Oração e é um prazer muito grande ter você aqui comigo para mais um encontro. Muito obrigado pela sua audiência. Você estar nesse vídeo, você estar aqui junto comigo já é uma vitória, porque nos dias em que estamos vivendo, a gente parar para ouvir a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, para fazer uma oração, para se conectar com o nosso espiritual. Porque a palavra de Deus diz que todo o nosso corpo, alma e espírito estejam plenamente conservados para o Senhor Jesus. Então, separar essas três esferas, olha, dá aqui diversos e diversos vídeos. Mas devemos estar com todas essas áreas plenamente conservadas. E às vezes estamos defasados na parte física, estamos nos alimentando mal, não estamos praticando exercício, não estamos regulando o nosso sono, não estamos cuidando da dessa casca. Não é? Não estamos. Às vezes estamos defasados no sentido sentimental. A nossa alma está sofrendo, está cheia de sentimentos ruins, está angustiada, está depressiva, está com raízes de amargura, está sentindo solidão, está sentindo desprezo, está sentindo, sabe, diversos tipos de sentimentos que vai corroendo a nossa alma. E a alma doente torna um corpo doente. É tudo interligado. E aí a parte espiritual. Chegamos na parte espiritual também, que às vezes estamos aí vazios, como se não tivéssemos tendo tudo e faltando alguma coisa. Às vezes a parte do corpo tá legal, às vezes os sentimentos estão legal, você está controlando bem os seus sentimentos, está canalizando bem os seus sentimentos, o teu corpo tá bem, você está se alimentando bem, mas mesmo assim falta alguma coisa. E às vezes é a parte espiritual que está desequilibrada, está faltando alguma coisa. E esse momento aqui é o ajuste da parte espiritual, é o ajuste da parte emocional. É aonde a gente leva um choque de realidade. Então, muito obrigado pela sua audiência. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva neste canal, ative os sininhos de notificação para ser notificado sempre que tivermos vídeo aqui no canal. Se você dá uma olhada nas playlists passadas, você vai ver que eu não aparecia e agora eu resolvi mostrar o rosto para você me conhecer e saber que por trás deste canal existe sim uma pessoa que tem no seu coração um desejo muito grande de impactar o máximo de pessoas. E eu talvez não conheça você diretamente, mas a minha voz está entrando dentro do seu lar, indo com você para o trabalho, estando aí com você na academia, onde quer que você esteja. E isso não tem preço, a gente consegue alcançar. A internet hoje nos proporciona a oportunidade tanto de fazer coisas boas quanto de fazer coisas ruins. Eu escolho fazer coisas boas com a internet. E é por isso que a minha câmera está ligada e eu estou olhando para você e dizendo: Deus te ama, Deus tem propósitos na sua vida e o que você está passando hoje talvez você não esteja compreendendo nada, mas acredite, continue no processo, continue fazendo o que tem que ser feito e eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. As coisas vão dar certo, a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer. E quando isso acontecer, se acontecer hoje, vem aqui no canal, abre um vídeo e dá o teu testemunho. Deixa no comentário aqui o teu testemunho dizendo Deus fez. E a gente vai ficar muito feliz porque esse é o nosso propósito. Então não se esqueçam, faça parte da nossa família e se inscreva no canal. Amém? Na descrição desse vídeo nós temos um produto chamado Guerreiros de Oração.
Isso vai te deixar ainda mais afiado, vai te dar as espadas, as armaduras necessárias para que você fortaleça o seu espiritual. Clica no link da descrição, conheça, se fizer sentido, abençoe a si mesmo e abençoe esta obra, ajudando ela a continuar de pé. Amém? Hoje nós vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ler Juízes capítulo 10, vamos ler Juízes capítulo 11 e vamos ler lá no livro dos Salmos, os Salmos 25, 26 e 27. Já dei o spoiler. Então, se você tiver como nos acompanhar, seja pelo telefone, seja com a Bíblia física, então nos acompanha nesta leitura, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. No final, a gente faz uma oração agradecendo a Deus por mais um dia. Amém, queridos? Juízes capítulo 10, fala assim a epígrafe: Tola e Jair, juízes dos israelitas. Versículo 1 até o versículo 18. Vamos com força, foco e fé. Diz assim: E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel, Tola, filho de Puva, filho de Dodó, homem de Issacar, e habitava em Sami, na montanha de Efraim. E jogou a Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Samir. E depois dele se levantou Jair, gileadita, e jogou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamaram Avot Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Servidão sob os filisteus e os amonitas. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram ao Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendo-os em mão dos filisteus e em mãos dos filhos de Amon, e vendeu-os. A verdade, vamos repetir o versículo 7. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-os em mãos dos filisteus e em mãos dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel, humilharam. 18 anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém, o Senhor disse aos filhos de Israel: Porventura dos egípcios e dos amorreus, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas, e dos maonitas que vos oprimiam, quando a mim clamastes, não vos livrei eu então da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos, faze-nos conforme a tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livres neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram
e se puseram em campo em Mispá. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Terminamos então o capítulo de número 10 e você vê aqui um dilema muito grande, né? O povo constantemente pecava, esquecia do Senhor, abandonava o Senhor e ia após outros deuses, a ponto do Senhor dizer aos filhos de Israel: vocês já têm o costume de fazer isso. Vocês pecam e depois, quando está no aperto, vocês vêm até mim. Aí eu livro vocês e aí vocês me servem e depois vocês me esquecem outra vez, servem outros deuses. E aí quando vocês estão no acolcho, vocês se lembram de mim. Então agora eu não vou mais livrar vocês. Agora vocês busquem refúgio, busquem livramento junto aos deuses aos quais vocês foram adiante, atrás, servir, me abandonando. Já que vocês, quando estão bem, vocês me esquecem, me abandonam e vão servir a outros deuses, então agora, na hora do aperto, na hora do acolcho, na hora da dificuldade, na hora da aflição, por que vem a mim? Vão após os deuses que vocês estavam servindo. Foi esse aqui o diálogo, meus amigos. Foi esse aqui o diálogo. E Israel disse: não, Senhor, por favor, e aquela coisa toda. Um dilema no capítulo de número 10. E às vezes eu penso o seguinte, meus irmãos, às vezes a gente tá assim também. Quando a gente tá bem, quando a gente tá na bênção, quando tá tudo dando certo, quando todas as coisas têm contribuído para o bem, quando tudo que a gente faz corrobora para coisas que dão certo, ao que parece, a gente também se esquece de Deus. Não é verdade? Conta aqui para mim nos comentários se não é assim que acontece. Se você não já conheceu alguém que, quando não tinha pão nenhum, rogava, clamava, tava ali, ó, na trincheira. E aí, de repente, pegou um pão, e aí abençoou mais um pouquinho, ganhou 2 pães, e aí acabou. Esqueceu de Deus, esqueceu de amigos, esqueceu de familiares, mudou, virou a cabeça. E não é de pão, literalmente, que eu tô falando. Entende o que eu tô dizendo? Acontece. E aí esquece de tudo. E aí quando vem um acolcho, aí essa pessoa, ai meu Deus, aí começa de novo. Entendeu? Conhece alguém assim? Eu já conheci pessoas assim. Tá, estamos cercados de pessoas assim. Mas Deus não procura isso em nós. Deus procura os verdadeiros adoradores. E o verdadeiro adorador adora ao Pai em espírito e em verdade. E verdade, meus queridos, é a verdade independente da situação. Verdade é verdade independente do cenário. Verdade é verdade. Então, quando você adora a Deus em verdade, quando você tem um pão, você adora. Quando você não tem pão nenhum, você adora. Quando você está ganhando bem, você adora. Mas quando você está passando uma privação financeira, você adora. Quando você está bem com o relacionamento familiar, você adora. Quando a tua família está passando por uma dificuldade, você adora. Percebe? São os verdadeiros adoradores. Então vamos continuar e vamos ver como termina então agora esse dilema, porque ao que parece, o Senhor, ele sentiu, né? O povo de Israel ali clamar com sinceridade, abandonaram os seus deuses, jogaram tudo fora e estavam agora servindo ao Senhor, e Deus não resiste a um coração quebrantado. Deus não resiste. Então vamos ver o que é que aconteceu. Capítulo de número 11, vem comigo para a leitura, que fala a epígrafe do seguinte: Jeftá livra os israelitas. Era então Jeftá, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jeftá.
Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram contra Jefté e saíram com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e ser-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Vocês estão percebendo uma semelhança com o que está acontecendo aqui, com o que aconteceu no capítulo de número 10? Perceba, no capítulo de número 10, quando Israel estava bem, Israel abandonou, rejeitou o Senhor e foi servir após outros deuses. Jefté, por ter uma dificuldade coincidental, sua descendência veio de uma descendência meio que conturbada, era filho de uma mulher alheia, era filho de uma prostituta com um gileadita. Por conta disso, seus irmãos e todos aqueles que cercavam-se dele o rejeitaram, o expulsaram. Disseram: não, a gente não precisa de você. Só que quando o negócio apertou, adivinha para onde eles foram? Adivinha para onde eles foram? Aqui eu entendo que Jefté, ou Jefté como está na minha tradução, era como se fosse o Senhor. E o povo que o rejeitou era como se fosse o povo de Israel. Não parece? Olha no versículo 9. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então vos serei por cabeça? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: porquanto, saindo Israel do Egito, tomou a minha terra desde Arnon até Jaboque, e ainda até ao Jordão. Torna-me, pois agora, em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque, subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até ao Mar Vermelho e chegou em Cádiz. E Israel enviou mensageiros aos filhos dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas. E alojaram-se da além de Arnon, porém não entraram nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém Sion não se fiou de Israel para este passar nos seus limites. Antes, Sion ajuntou todo o seu povo e se acamparam em Jaza e combateu contra Israel.
E o Senhor Deus de Israel deu a Sión com todo o seu povo na mão de Israel e os feriram. E Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os possuirias tu? Não possuirias tu aquele que Quemós, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar diante de nós. O clima está ficando quente. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra eles? Então Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, porque o não recuperaste naquele tempo. Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo e pelejas contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jeftá, que lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jeftá e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jeftá voltou um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta da minha casa, me saí ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon, em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Assim, Jeftá passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroé até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Foi sangrenta a batalha. Foram 20 cidades, o pau comendo de verdade. Vindo, pois, Jeftá a Mispa, a sua casa, eis que... Oh, meus irmãos, olha isso. No versículo 34. Olha o voto que Jeftá fez. Senhor, se tu me der os filhos de Amon na minha mão, totalmente, e eu voltando em paz, a primeira pessoa que me vier ao encontro, na minha casa, eu indo para a minha casa, a primeira pessoa que me sair ao encontro, esse será teu, e eu o oferecerei ao holocausto. Lembra que a gente leu isso aqui, não é? Aí lá no versículo 24 diz que Jeftá está indo para a sua casa, e eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. E era ela só a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou os seus vestidos e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faz de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais ao seu pai: faça-se-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha votado. E ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jeftá, o gileadita, por 4 dias no ano. Capítulo de número 11
É um capítulo que envolve vitórias e derrotas ao mesmo tempo, não é? Capítulo profundo, que caberia aqui uma mensagem muito linda, uma mensagem muito profunda, mas aí esse vídeo ficaria muito longo. Vamos então para o livro de Salmos. Tá gostando desse momento de leitura? Você gosta desse tipo de leitura? Digita aqui para mim nos comentários, eu preciso saber o que você quer deste canal, porque esse é o seu espaço, tá bem? Se você gosta dessa leitura participativa, em que a gente faz um comentário, deixa aquela coisa mais envolvente, fala para mim se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer outro tipo de conteúdo, um conteúdo mais direto, uma mensagem, uma oração. Esse espaço é seu. Ainda não é inscrito? Se inscreva agora nesse canal, curta esse vídeo e manda ele para alguém que também precisa se aproximar mais da palavra de Deus. Salmos capítulo 25 diz assim: A ti, Senhor, levanto a minha alma, Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me aborrecem com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarda em mim a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Glória a Jesus. Salmo 26. Davi recorre a Deus confiando na sua própria integridade. Diz assim: Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha os meus rins e o meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados. Tenho aborrecido a congregação de malfeitores, não me ajunto com os ímpios. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Não colhas a minha alma com a dos pecadores,
nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos, em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Mas eu ando na minha sinceridade. Livra-me e tem piedade de mim. O meu pé está posto em caminho plano, nas congregações louvarei ao Senhor. Olha aqui a convicção de Davi. Davi, nesta oração, neste cântico, ele está colocando diante de Deus toda a sua sinceridade, todo o seu caminho de retidão. Maravilha, né? Salmo 27, queridos, para terminarmos a leitura de hoje. A epígrafe diz: confiança em Deus e anelo pela sua presença. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Olha como começa o Salmo 27, maravilhoso. Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria, sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Versículo 14 diz: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Versículo 14, mais uma vez. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Queridos, que maravilha! Terminamos a leitura de hoje assim, com esta palavra profética. Espera, pois, no Senhor, e Ele fortalecerá o teu coração. Feche os teus olhos, vamos orar? Pai querido, Pai eterno, Pai bendito, Pai das luzes, Pai de todas as misericórdias. Obrigado, meu Deus, por esta tão grande oportunidade. Quantas palavras maravilhosas. O Senhor encheu nosso coração de alegria. A tua palavra é a verdade e ela anima o nosso ser, ela fortalece o nosso ser, ela enche a nossa alma de gozo, de paz. Senhor, obrigado por esta pessoa que ficou comigo até aqui. Eu sei que muitos saem antes, perdem esse momento maravilhoso. As pessoas hoje não estão mais com paciência de assistir um vídeo que produz tanta coisa boa, que não conseguem separar um momento do seu dia para meditar na tua palavra, para orar, para te buscar, para fortalecer a sua área espiritual.
Pai, obrigado, meu Deus, por este momento. Quero te pedir que o Senhor abençoe este canal, que o Senhor faça este canal chegar em milhares e milhares de pessoas, para que essas pessoas sejam alcançadas, sejam libertadas, sejam fortalecidas, sejam tocadas, sejam curadas, sejam abençoadas de alguma forma. Que elas recebam o Senhor, um toque teu através deste canal. Abençoa, Senhor, este homem, esta mulher, esta pessoa que está aí do outro lado, que vai servir de instrumento para nos ajudar a fazer este canal alcançar outros patamares. Eu sei que as dificuldades são grandes, as lutas são grandes, Pai. A tua palavra diz que no mundo nós teremos aflições, mas que também temos que ter bom ânimo. Então abençoa esta pessoa que está aí do outro lado. Ajuda, dá a tua graça, fortalece, que ela não seja como o povo de Israel foi. Um povo que só te buscava quando estava em aperto. Um povo que só se achegava a ti quando estava passando por um momento de dificuldade. Que essas pessoas aprendam com os erros daquele povo e que busquem pela sinceridade do seu coração. Que te adorem em espírito e em verdade. Que estejam aqui porque realmente querem estar mais perto de ti. Que a gente precisa de bênçãos, que a gente precisa de força, que a gente precisa de saúde, que a gente precisa de graça, a gente precisa. Não vamos ser hipócritas a este ponto, meu Pai. Mas a gente precisa muito mais de Ti. Se Tu nos der saúde, amém. Mas se Tu não nos der, se Tu permitir que a nossa saúde se vá, que a Tua presença fique conosco em todos os momentos. Que a gente precisa de paz, sim, mas que nas nossas guerras o Senhor esteja conosco. Entende? É isso que a gente quer. Pai, que a Tua graça, que o Teu bálsamo desça sobre a vida dessa pessoa agora. É em nome de Jesus Cristo. Eu te peço e te agradeço por tudo. Amém. Queridos, muito obrigado. Se esse vídeo, você ficou até aqui, esse vídeo tocou em você de alguma forma, você se sentiu quentinho agora, sentiu a presença de Deus, compartilhe esse vídeo com mais alguém e ajuda a fazer missão, faz missão junto comigo e leva esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, querido, e sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.